Memórias da Regina. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Às vezes, a gente precisa apenas de uma palavra para sentir que a gente é amado, para sentir que a nossa dor não é à toa. Hoje eu vou falar sobre ressentimento. Vocês viram que eu já falei em alguns vídeos sobre isso, mas hoje meu coração está mais tocado em relação a isso. Quando a gente fala de ressentimento. Eu me ressenti algumas vezes na minha vida, sim. Eu me magoei algumas vezes na minha vida, sim. E eu sei que isso traz consigo uma dor muito profunda, muito enraizada, que transforma nossas vidas. E muitas vezes eu preciso fazer uma faxina lá dentro do coração para excluir esses sentimentos. Mas eu não vou estar falando sobre mim hoje. Eu vou estar falando sobre esses quase 30 anos de HC, quase 30 anos como enfermeira e muitos desses anos como enfermeira oncohematológica, ou seja, lá trabalhei com câncer, com pacientes com câncer. E dentro desse processo, a maior parte dele é quando a gente questionava sobre o que sentia, o que aconteceu antes de ter o diagnóstico de uma leucemia, de um linfoma, de um mieloma, ou mesmo os cânceres sólidos, os tumores sólidos. A resposta é uma grande perca. Quando a gente fala uma grande perca, a gente fala no todo. Uma grande perca de um grande amor, uma grande perca de um filho, uma grande perca dos pais, de um amigo, de um trabalho, de um sonho. Então, isso é comprovado estatisticamente, gente. Não é a Regina que está falando, mas eu posso dizer na prática que a maior parte dos meus pacientes, quando eles vinham para mim, a queixa deles prévia era: passou por um grande sofrimento. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, essa sensação de não ser bem querido ou de perca, de tristeza mesmo, de não saber o que fazer no amanhã, nos deixa abertos para várias situações, para várias doenças. A gente sabe, por exemplo, que a diabetes, que a hipertensão, que até mesmo os problemas cardiovasculares, eles tendem a piorar com a tristeza. E a gente está falando do mal do século, que é a depressão. Nem sempre a depressão ela tem um mecanismo, ela tem um porquê. Muitas vezes você não. É até pior, porque a pessoa não sabe por que, que ela está triste, por que, que ela está deprimida se ela tem tudo. Mas na maioria das vezes você teve um gatilho, você teve alguma coisa que desencadeou isso e que você não soube trabalhar, que você não conseguiu segurar, que você não conseguiu coibir de crescer dentro de você. A morte, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue, né? Por mais que a gente queira, a gente não consegue evitar a dor da perca de um ente querido, de uma pessoa que a gente ama. Às vezes, os nossos sonhos, eles dependem da gente, mas às vezes a gente precisa de um terceiro. Por exemplo, eu só vou casar se eu encontrar uma pessoa que me ame. Então eu vou depender para casar, eu dependo de outra pessoa. Não que eu vá ser infeliz por isso, mas eu tenho um sonho de casar, então para casar eu preciso de ter uma outra pessoa. Então, às vezes tem coisas que vão independer da gente. Mas dentro desse frigir de ovos, o que eu quero dizer para vocês? Cuidado com a dor, cuidado com a tristeza. Nós não fomos feitos para sofrer, para ser tristes, nós fomos feitos para se alegrar. Lembra que Deus disse: tenha vida e vida em abundância. Existem momentos difíceis, sim, mas eles não têm que ser a nossa vida, ele não tem que ser a maior parte desta vida. E quando a dor e a mágoa tocar o teu coração, quando a tristeza tocar o teu coração, tenha a fé e a esperança de que vai passar. Não alimente, não adube
esse sentimento, porque ele pode causar danos irreversíveis lá na frente. Aproveite ao máximo quem você ama, aproveite ao máximo a sua vida. Rê, eu tô desempregada. Calma, tenha fé, tente se programar, tente lutar, mas a primeira coisa que você tem que ter é fé que vai mudar, entendeu? Não se desespere, porque o desespero faz com que a gente tome atitudes muito ruins. Muitas vezes a gente fala ou faz coisas que a gente não faria se não estivéssemos no desespero. Então não deixe que o desespero tome conta de você também. Não deixe, por favor, que a dor destrua o que é de melhor que a sua alma. Essas doenças, elas estão aí e elas batem na nossa porta todos os dias. A gente tem que tentar o máximo possível colocar trancas, fechar para que elas não entrem. E a forma que você tem, a ferramenta que você tem, a armadura que você tem é o amor e a esperança e a fé de dias melhores. Então, não deixem que pessoas te magoem. Eu sei que é difícil, mas deixa pra lá. A vida é tão pequena, tão curta pra gente guardar com a gente esses sentimentos. Cada um planta o que quer e ele colhe o que plantou. Então, esqueça, passa pra frente, tenha fé, caminhe na esperança de dias melhores. Deus é o nosso maior cuidador, a nossa maior proteção. Se apegue a Ele, porque, de novo, essas doenças são terríveis. Não estou dizendo que todo mundo que tem câncer, que todo mundo que teve câncer tinha mágoas ou rancores, mas a gente está falando em dados reais, estatísticos, que as pessoas que estão, que deixam com que a tristeza tome conta, que deixam com que a mágoa tome conta, a raiva tome conta, são fortes candidatos a terem doenças graves, desde uma doença autoimune como um câncer. Então, vamos pensar em vida e vida em abundância. Abri meus olhos, obrigado, Senhor. Tenho minha mãe, meu pai do meu lado, obrigado, Senhor. Não tenho mais, Rê, mas você já teve. Ou você tem alguém que pode ser como sua mãe e seu pai, que te ama e te cuida como isso. O importante é se ame, ame a Deus, porque viver com Ele vale muito a pena. Se cuide e até o próximo domingo. Um beijo.